Olá e sejam bem-vindos a mais um Arquivos do Vazio. Se você gosta de mistérios e histórias de horror, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sempre achei que espelhos eram apenas superfícies, um vidro refletindo o que está na frente, sem vontade, sem consciência, só uma cópia, sem alma. Mas tem algo de errado com o meu. Eu nunca notei antes. Talvez porque nunca parei para observar de verdade. Talvez porque sempre confiei que o reflexo faria exatamente o que eu fizesse. Mas naquela segunda-feira, algo mudou. Era noite. Eu estava cansado, escovando os dentes como sempre. A luz do banheiro piscava e o silêncio da casa era pesado demais. Eu encarei o espelho, como já fiz centenas de vezes. Mas algo me incomodou. Era como se houvesse um pequeno atraso. Quando eu mexia a cabeça, o reflexo vinha logo depois. Quase nada, mas o suficiente para arrepiar a pele da minha nuca. Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Pisquei. O reflexo piscou. Mas foi antes. 1 milésimo de segundo. Mas foi antes. Senti um frio estranho no estômago. Ri, nervoso, tentando enganar a mim mesmo. Apaguei a luz, saí do banheiro e juro por tudo. Senti que ele ainda estava lá. Não o espelho, o que estava dentro dele. Na noite seguinte voltei ao banheiro, mas dessa vez com um objetivo. Eu queria ter certeza. Me posicionei bem no centro. Estiquei o braço lentamente. Observei cada movimento. O reflexo estava me imitando. Mas algo na forma como ele fazia isso parecia ensaiado demais. Comecei a brincar com o tempo. Pisquei de forma irregular. Inclinei o pescoço de modo estranho. Às vezes o reflexo acertava. Outras vezes, ele errava de novo. Em um momento, virei lentamente a cabeça para a esquerda. E foi aí que eu vi. O reflexo virou para a direita. Na mesma hora, um arrepio percorreu minha espinha. Eu congelei. Fiquei encarando aquele eu invertido por uns segundos, esperando que fosse um engano, esperando que ele corrigisse. Mas ele só me encarava de volta. Eu dei um passo para trás e o reflexo deu 2 para frente. Depois daquela noite, evitei o espelho por horas. Mas é impossível fugir de algo que está na sua casa, te esperando com a sua cara. No dia seguinte, tentei agir normalmente, mas sempre que passava por ele, eu percebia que o reflexo estava um pouco mais nítido do que devia, como se a imagem dele estivesse mais viva do que a minha. Comecei a fazer testes com o celular. Liguei a câmera e filmei o espelho por alguns minutos enquanto eu saía do banheiro. Quando assisti à gravação, eu não estava mais no vídeo. Não eu de verdade. O reflexo parecia comigo. Mas o jeito de piscar era errado. O corpo parecia mais firme, como se esperasse algo. Pausei o vídeo, dei zoom no rosto dele. E foi aí que percebi. Os olhos estavam olhando direto para a câmera. Como se ele soubesse que eu estava observando. Como se estivesse me observando também. Comecei a deixar o celular gravando o espelho por longos períodos. De dia, de noite. Eu precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos o que ele fazia quando ninguém mais estava olhando. No começo, nada. Vídeos longos, monótonos. O espelho me mostrava exatamente o que eu esperava. Um banheiro vazio. Até que uma noite, às 3h17 da madrugada, algo se moveu. Eu não estava no banheiro. Mas a câmera, posicionada no balcão, captou o reflexo de alguém entrando. Não dava para ver com nitidez, mas a silhueta era minha.
Só que ela se mexia devagar demais, como se estivesse flutuando. E, sem pisar no chão, aquela coisa atravessou o espelho, mas nada apareceu na frente dele. Apenas o reflexo, se aproximando da câmera. Quando a lente desfocou, o rosto ficou visível por um segundo. E o que eu vi não era humano. Eu achei que bastava cobrir o espelho. Coloquei um lençol escuro em cima dele, com fita nos cantos, como se fosse suficiente. Como se um pano pudesse conter o que estava lá dentro. Por 1 ou 2 dias, funcionou. Eu me sentia mais calmo, menos observado. Mas então, o reflexo começou a aparecer em outros lugares. No vidro do micro-ondas, no visor preto da TV desligada. Eu passava pela cozinha e lá estava ele, parado, com o rosto coberto de sombra, sempre olhando. Comecei a testar. Apontava a lanterna para o visor da geladeira, tirava fotos com o celular. E ele estava sempre ali. E o pior, ele não imitava meus movimentos. Numa dessas fotos, o reflexo levantava a mão. Eu não tinha feito isso. No mesmo instante, ouvi um som seco vindo do quarto. Um baque. Quando entrei, o pano que cobria o espelho estava no chão. E havia uma marca de mão suja no vidro. Uma marca do lado de dentro. Comecei a notar outra coisa. O reflexo começou a demonstrar emoções que eu não estava sentindo. Às vezes, eu estava calmo, mas o rosto dele parecia furioso. Os dentes travados, os olhos estreitos. Outras vezes, eu estava angustiado. E ele sorria. Sorria. Um sorriso lento, sem alegria, sem vida. Um sorriso que parecia ensaiado. Cheguei a encarar o espelho por quase 10 minutos uma noite, sem piscar, sem mexer um músculo. No minuto 7, ele piscou. No minuto 8, ele inclinou a cabeça. No minuto 9, ele sorriu de novo. Mas havia algo novo naquele sorriso. Uma pressa. Como se ele soubesse que o tempo estava acabando. No minuto 10, o espelho trincou. Eu comecei a ouvir coisas, baixas, quase sussurros, mas não vinham de dentro da casa, vinham de dentro do espelho. No começo, eu achava que era o som da tubulação ou o vento batendo, mas eles tinham ritmo, tinha pausa, tinha voz. Numa noite, decidi deixar meu celular gravando, só o áudio. Posicionei bem na frente do espelho. Fui dormir. No dia seguinte, abri o arquivo e coloquei o fone. Silêncio. Por minutos. E então, ouvi. Você me vê. A voz era grave, lenta e quase me causou enjoo. Mas não é você que está no controle. Meu coração disparou. No final do áudio, houve um barulho forte, como uma pancada seca no vidro. Corri até o banheiro. O espelho estava inteiro, mas meu reflexo tinha a cabeça levemente inclinada e os lábios estavam entreabertos. Eu tentei tudo. Cobrir o espelho, quebrar, ignorar. Mas o reflexo nunca parava. Ele só ficava mais ousado. Hoje foi diferente. Eu acordei e fui direto para o banheiro. E o que vi, não fui eu. A figura no espelho era parecida, mas os olhos eram fundos demais. A pele parecia fria, quase transparente. E o sorriso, um sorriso de vitória. Quando tentei sair do banheiro, a porta não abriu. Toquei a maçaneta, mas minha mão não estava ali. Olhei para o espelho. Eu estava do outro lado, preso. Eu bati no vidro, gritei. Mas o reflexo, o novo eu, só saiu do banheiro. Calmamente. Pegou meu celular, enviou uma mensagem para alguém e sorriu para a câmera. Agora sou só uma imagem, presa no vidro. E você? Tem certeza de que o que te olha no espelho ainda é você? Se chegou até aqui, não olhe no espelho. Ele está observando. Inscreva-se no canal.
Novos arquivos serão revelados.